Olá, pessoal, queridos alunos do primeiro ano do ensino médio. Dentre as atividades que a Pro Maraqueila pediu, para que vocês fizessem na semana passada, estava aí o módulo 4, que vai falar de substantivo, tá? Aí eu dei uma explicação para vocês em sala de aula e pedi que vocês fizessem os exercícios, tá? Aí a gente vai retomar, então, os exercícios, para ver se vocês ficaram com alguma dúvida, alguma dificuldade, e aí vocês podem perguntar. Vocês devem ter lido o texto e feito as atividades, e agora eu vou passar a correção para vocês. Bom, diz assim na apostila, então: os substantivos podem ser classificados, entre outras formas, como concretos ou abstratos. Qual o tipo escolhido pelo narrador? O narrador desse texto usou apenas substantivos concretos. E quais são os substantivos concretos? São aqueles que nós podemos, que nós conseguimos imaginar. Olha lá, ó. Chinelos, vaso, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental. Então, você percebe? Maioria é substantivo aí concreto. Justifique a escolha feita pelo narrador. Bom, o título do texto já é circuito fechado, né? Então, por que ele escolheu tantos substantivos concretos assim? Para ele dar uma ideia ao leitor da rotina tediosa que ele vivia. Ou seja, todo o contato que ele tinha com objetos aí, concretos, por isso que ele usou esses substantivos concretos, tanto até em exagero, não é? Para ele poder caracterizar, então, para nós o tipo de vida que ele tinha. Essa vida aborrecida, tá? Essa vida tediosa, nessa rotina aí, de casa pro trabalho, trabalho, casa, tá? Então, é isso que ele quis mostrar para nós. Aí vem o exercício 2 e diz para nós, que é sobre esse texto, aquele texto ainda, tá? O texto é essencialmente construído com frases enumerativas e nominais numa sucessão vertiginosa, ou seja, construído com frases enumerativas, então muitas vírgulas, numeração, e nominais, ou seja, frases sem verbos, maioria, essencialmente, tá falando lá, numa sucessão vertiginosa, vem uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, e que causa até vertigem, mal-estar na gente. É realmente verdade. 2. Inova o processo narrativo, tornando ainda mais arrojada uma das formas da prosa contemporânea, o conto-narrativa. Sim, com certeza. Prosa contemporânea é esse conto-narrativa que são produções curtas, produções assim bem sucintas mesmo, tá? É verdadeiro isso daí. E número 3, o percurso do cenário doméstico para o profissional e vice-versa revela hábitos e atividades que se sucedem e se repetem, justificando o título do texto. O título é circuito fechado, então realmente tudo a ver. Portanto, todas as alternativas estão corretas. Letra E de Everaldinho. Depois do exercício 3, o substantivo lápis que aparece no texto é primitivo, ou seja, ele pode dar origem a outro substantivo que é chamado derivado. Então, por exemplo, lápis é o primitivo, porque ele dá origem ao derivado lapiseira, Transcreva do texto substantivos derivados e indique o substantivo primitivo que os originou. Então, aí tem uma lista enorme para você, ó. Sabonete é derivado de sabão, poltrona, derivado de poltro, que significa preguiçoso, e ainda filhote ou cria de animal. Cavalete, derivado de cavalo, cinzeiro, derivado de cinza, abotoaduras, derivado de botão, travesseiro, que é travesso mais eiro, é aquele que está atravessado na cama, porque o travesseiro geralmente fica mesmo, atravessado na cama. Bom, e aí tem umas outras embaixo, depois você dá uma olhadinha e se tiver alguma dificuldade, alguma dúvida,
pode perguntar. Aí embaixo, antes de eu encerrar esse exercício, fala assim, ó, as palavras abaixo não são derivadas. Elas são compostas, gente, por justaposição algumas. Então, veja aí, o guardanapo origina-se do francês, guarda mais toalha de mesa. Trata-se de um galicismo. Olha lá, é guarda mais toalha de mesa. Televisão. Tele, do grego, significa de longe, mais visão. Trata-se de hibridismo, que é também uma mistura, pessoal, uma mistura de línguas, né? Originou-se dessa mistura. Então, aí não é derivação, não, tá bom? Nesses dois casos aí. Depois, o exercício número 4. Em todos os exemplos abaixo, o diminutivo traduz ideia de afetividade, exceto, seria a letra D. Ele é um empregadinho de nossa firma. Empregadinho menosprezando, num tom pejorativo, e não ideia de afetividade, correto? Depois o exercício 5. Grife as palavras substantivadas. Gente, o que são palavras substantivadas? São palavras que vêm com um artigo antes. Se você colocar um artigo antes, você torna a palavra um substantivo, o sentido de um substantivo. Então, veja lá. O grande assombra. Nesse caso, grande, que geralmente é um adjetivo, ele foi substantivado, olha lá, ó, o grande, tá vendo? Então, eu tenho aqui, olha só, eu tenho aqui um artigo. Todas as vezes que eu coloco um artigo antes da palavra, eu estou substantivando essa palavra. Então, o grande assombra, o glorioso ilumina, é a mesma coisa. Ó o artigo aqui, ó. O artigo, ele faz com que o adjetivo glorioso se torne um substantivo, tá? O intrépido, mesma coisa. O que me faz substantivar essa palavra é o artigo aqui. O intrépido arrebata. O bom não produz nenhum desses efeitos. O bom, o também está fazendo isso, tornando o bom, que é um adjetivo, um substantivo, substantivando, tá? Essas palavras aí. São essas apenas, tá bom? B, diz assim, ó, o muito torna-se pouco ao se desejar mais. Bom, gente, o muito, olha lá, mesmo caso, ó, coloco um artigo antes, eu substantivo uma palavra, tá bom, amados? Então, muito aí funciona como um substantivo. O pouco está qualificando esse muito. Nesse caso, ele funciona como um adjetivo. E na sintaxe, né, quando nós falamos em análise sintática, esse pouco aí, a gente considera como um predicativo do sujeito, tá? E torna-se um verbo de ligação. Lembra disso? Mas não precisa pirulitar aí não, tá bom? Pois a gente vai ver isso tudo de novo, fique em paz. Na letra C, e um vagalume lanterneiro que riscou um psil de luz. Ó, um psil de luz. Agora, eu não tenho mais um artigo definido, mas eu tenho um artigo indefinido. Serve da mesma forma para substantivar palavras? Sim, psil é uma interjeição, mas nesse caso, ela ficou substantivada, essa palavra. Então, um psil, tá? Virou substantivo. Aí, no exercício 6, substitua as palavras destacadas por substantivos que indiquem ações equivalentes. Ó, letra A, sucederam-se ações sociais que elevaram o moral dos menos favorecidos. Em vez de colocar verbo, eu quero colocar um substantivo. Então, o substantivo que corresponde ao suceder é a sucessão. A sucessão de ações sociais elevou o moral dos menos favorecidos. Na letra B, rescindir. Qual é o substantivo que corresponde a esse verbo? É a rescisão. Então, a rescisão do contrato implicaria multa vultosa. Perceba que, gente, que para eu, geralmente antes do substantivo, o que eu vou ter? Eu vou ter o artigo, olha lá, tá vendo? Então, às vezes, se você ficar com dúvida, será que isso é um substantivo ou não? Coloque o artigo antes. Se der sentido, certamente será. Ó, sobreviver ao cataclismo levou à união da população. Qual é o substantivo que corresponde ao verbo sobreviver? É a sobrevivência, lá. O artigo, juntamente ou antes, né, do substantivo sobrevivência. Beleza, amados?
Depois, o exercício 7 desse mesmo módulo. Olha lá. O cartaz a seguir foi usado em uma campanha pública para doação de sangue. Rolezinho no Emório. Então, vocês já observaram. Depois vem rolezinho, diminutivo de rolê ou rolê. Em linguagem informal, significa pequeno passeio. Recentemente, tem designado encontros simultâneos de centenas de pessoas em locais como praças, parques públicos, shopping centers, organizados via internet. Bom, Anonymous Riot, sei lá como é que fala isso, rebelião anônima, né? Considerando como os sentidos são produzidos no cartaz e o seu caráter persuasivo, pode-se afirmar que a resposta correta é a letra B, de buraquinho. A expressão rolezinho remete à meta de se reunir muitas pessoas em um só dia, mas para quê? Para doar sangue, né? Então, ficou bem original essa expressão, se você for olhar lá, né? Ó, rolezinho no Hemorrio. Não Emório, né, gente? Hemorrio, acredito que seja, né? Porque é no Rio de Janeiro. E depois vem o exercício 8. Foca no trânsito. Também engraçado isso. A campanha Foca no Trânsito é uma das ações do Movimento Mundial Maio Amarelo que visa alertar a sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito. A fim de cativar a atenção da população, a linguagem verbal e não verbal possibilitou a interpretação do termo foca como... Gente, é a letra B, como verbo e como substantivo. Substantivo no sentido do animal, né, que tem o desenho aí, e do verbo focar também. Então, nessa ambiguidade, nesse duplo sentido da palavra foca. Beleza, amados? Então, seria a letra B. Depois tem um quadrinho aí escrito substantivo, tá? Definição, e vem masculino e feminino. O que é masculino e feminino? É variação de quê? De gênero. Singular e plural, de número. Normal, aumentativo e diminutivo é a variação de grau, tá bom? Depois, se vocês tiverem dúvida, é só perguntar. Ah lá, o Emório perseguindo. Hemorrio. Essa foi demais, foi engraçado. Bom, pessoal, então aí depois eu vou mandar vídeo sobre o próximo módulo que eu pedi pra vocês, tá bom? Então, nós nos vemos muito em breve. Beijocas!